O nosso trabalho realmente é o trabalho pastoral, né? É onde nós trabalhamos com toda a alegria, com toda a satisfação, com toda a fé, força e amor, né? Para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Eu vou trazer a palavra deste momento especial. A pastora Mara já falou, né, pelo Espírito Santo, o próprio tema. A irmã Messi estava aqui procurando. Glória a Deus, que foi um mistério, viu, conectados. Né, Messi? É verdade, pastor. Perguntando, e eu disse, olha, não pode ser surpresa não. Ela disse, pode, você pode tudo, em nome de Jesus, né? Então, amém. Vamos lá. A pastora Mara, aos exatos 10 horas e 33 minutos, ela falou a palavra frutificar. Aleluia. E foi incrível, irmãos, que foi exatamente essa palavra. Não foi frutificando, não foi outra derivação, não, foi frutificar. E eu escolhi isso, né? Realmente pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver aqui em João capítulo 15, versículo 16 e 17, né? Que diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Glória E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Pronto. Olha, frutificar, né? Essa é a essência. Esse é o segundo programa, né, pastor Amara? Do nosso ministério, posso dizer assim. E o primeiro programa foi bem dito, né? A apresentação do nosso nome, do nosso tema, da nossa essência, né? Nossa base escriturária, bíblica, que está lá em Gênesis capítulo 26, versículo 22. Com certeza. Então, muito bem falado pela pastora Mara, explicado, tenho Glória certeza, né? Ouvi também, e foi uma bênção para a honra e glória de Deus. Amém. Agora nós vamos ver, irmãos, a essência, né? Porque nós abrimos esse ministério, pastora Mara, né? E qual o espírito do nosso ministério, certo? Né? Realmente Amém, o frutificar, né? Toda a igreja, ela tem essa necessidade, tem essa obrigação, até eu posso falar assim, de frutificar, né? Agora, para frutificar, todos conhecem a história da árvore, né? Da sementinha, tal, foi germinada ao solo, cresceu, ficou uma árvore bonita, frondosa, né? E deu seu fruto. Todos conhecem essa história. Isso é algo, né, faz parte da nossa agricultura, faz parte do natural da vida. Então, eu vou para o outro lado. Olha, glória a Deus. Que é para trazer o sobrenatural, para trazer o espiritual. E veja, irmãos, e você que está me vendo e ouvindo, né? Nós vamos bater forte no versículo 17, que diz uma breve palavra: isto vos mando. Glória a Deus. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha que palavra poderosa, né? Verdade, o frutificar, pastora Mara e a irmã Messivane, depende desta palavra, né? De amar uns aos outros. Você só pode frutificar realmente, biblicamente, quando você ama as outras pessoas. É verdade. Não tem outra saída. E para você ter ideia, isso é algo tão sério no nosso meio, né? No nosso meio cristão, das igrejas, que há uma necessidade tão grande de se falar muito disso, de se viver, na verdade, na prática, porque a palavra de Deus, ela, graças a Deus, aqui no Brasil, ela é pregada muito, em muitos lugares. É verdade, mas uma liberdade, né, pastor? Isso. Tremenda. Mas muitas vezes as pessoas não estão sendo amadas verdadeiramente. É verdade, pastor. A palavra vai, prega na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dos dias todos. Mas amar, que é bom, O que sustenta. o que sustenta e o que frutifica, Aleluia. nada. Então nós estamos aqui para pensar um pouco sobre esse assunto. Eu peço também que vamos ler, melhor falando, né? Vamos ler aqui para dar um destaque também em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3.
Presta atenção o que diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aleluia. Glória a Deus. Veja quanto ensinamento aqui para o frutificar, né? Nós podemos ver claramente que há uma lista, há uma sequência primeiro, ou melhor, lista de ações, né? Mas motivada pelo amor, ou seja, primeiro diz aqui que você tem que estar espontâneo para fazer esse trabalho. Você precisa estar realmente com a sua vontade inteira, total, na obra de Deus, né? Você deve amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém. Aí sim, aí você vai estar de maneira espontânea na presença de Deus, né? Aleluia. Você não vai ter a sorte da ganância, como diz a palavra. Você não está fazendo esse trabalho por dinheiro, não. Você pode até receber e deve. A palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário. Amém. Glória a Deus, pastor. Aleluia. Glória a Deus, não, Desse jeito. Amém. Então, realmente você deve também receber, mas não deve ser o seu principal objetivo. Amém? Amém. Então, sendo assim, você vai pastorear o rebanho sem aquela mão forte de imperador, como a gente conhece na história, né? Na história mundial, né? Das civilizações que levantavam-se imperadores que dominavam todo o planeta conhecido naquela época, né? Os territórios do Império Babilônico, Império Assírio, Império Persa, né? Império Romano, e eles dominavam mesmo. A ferro e fogo. Exatamente, essa era a diferença, a ferro e fogo. Olha, eu estava pensando, pastor Amara e mestre, há muito tempo o homem, né, quer dominar o outro pela força, e esse é o problema dos relacionamentos. É verdade, a palavra de Deus diz nem por força nem por violência, né, pastor? Muito bem, né? Mas pelo meu espírito. Pelo meu espírito, aleluia. assim diz o Senhor. O Senhor. Né? Então, você que quer pastorear, pastor que está me ouvindo, diácono, irmão, porque o irmão também pastoreia. Conecta, né? aí. Todo irmão, toda irmã que vai, né, visitar uma pessoa, que vai levar uma palavra, que vai suprir a necessidade do outro, está pastoreando. A Bíblia é clara quanto a isso, né? Lá em Apocalipse está escrito que o Senhor, né, o Deus Todo-Poderoso, resgatou e nos fez reis e sacerdotes. Então nós, cada um que tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem esse dever, essa função, essa obrigação e esse privilégio, por que não dizer, de pastorear Verdade. o próximo. Glória a Deus. Pastorear é cuidar. Isso exatamente. mesmo. E aí vai continuando, não para aí. Eu espero que eu tenha tempo, porque eu estou. Pastor tem tempo. Tem Fica à tempo? vontade, Nome pastor. de Jesus. Então nós vamos continuando sim, irmãos, porque assim é que deve ser. Olha, e tornando-vos modelo do rebanho, né? O pastor precisa se tornar o exemplo nesse item principalmente. Porque, queridos, se eu como pastor não tiver esse procedimento com o meu povo, eu não vou pastorear jamais. E o meu pastorado vai ser deficiente, ao ponto das ovelhas se sentirem acuadas, se sentirem amedrontadas e até violentadas no seu direito de ir e vir. É um absurdo, pastor Amaro. Nós encontramos, né, e nós vemos lugares, igrejas que em vez de ampliar, digamos, né, primeiro você quebra a maldição do pecado, a prisão do pecado, e dá a liberdade para a pessoa. Aí a igreja usa essa própria liberdade e aprisiona as pessoas. Já pensou? Não pode. Não pode nem visitar. De jeito nenhum. Não pode nem. Exatamente. Faltar somos piorou. livres, né? Faltar piorou, Isso mas aí. visitar não pode também. O poder de Deus, o amor de Deus vem para as nossas vidas, pastores, para nos libertar, para nos tirar do cativeiro. Glória a Deus, é isso mesmo. Amém. Então, aí continua aí. Então, por que é que acontecem essas coisas terríveis, né?
É por causa do próprio homem. Veja que coisa interessante. Nós vamos abrir em Provérbios capítulo 15, né? Vamos Glória ver a aí Deus. o que Vamos diz. para o livro da Provérbios sabedoria. Conecta capítulo aí, 15. amados. Isso. Provérbios capítulo 15, amados. 15. Isso. No versículo 33 diz o seguinte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Aleluia. Glória a Amém, Deus. aleluia. Veja, a humildade procede a honra. Olha, para todos, você tem o conhecimento da palavra, glória a Deus. A Bíblia está dizendo aqui Aleluia. que a instrução realmente da sabedoria vai lhe dar esse temor, mas você precisa ser também humilde o suficiente para que esta honra de Deus o acompanhe. Veja, a humildade precede, quer dizer que ela é primeiro, né? O que é que nós vemos hoje em dia? Grandes templos, deve. Nós vemos multidões, deve. E que aumente em nome de Jesus. Amém. Né? Lá no livro de Apocalipse diz que viu uma grande multidão louvando ao Deus dos deuses. E tem que ser assim. Glória né? a Deus. Na oração do Pai Nosso, Deus diz, Jesus ensinando, diz, né, que para que seja feita a tua vontade aqui na terra, como lá no céu. Então no céu ele é louvado por miríades e milhares de anjos. Então aqui na terra ele também tem que ser assim. Agora, aquele que está à frente, aquele que está dirigindo, precisa ser humilde. Verdade. Amém. Precisa ser humilde, né? E aí também no capítulo agora, no mesmo livro de Provérbios 18, versículo 12, diz também: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Veja, vamos entender agora. Repare, aí a pessoa cresce, né? A igreja cresce, né? Tantos 100 mil pessoas aí. Olha que coisa. Foi grande mesmo. Foi grande. Esse foi o alargamento. Tem um templo aí que tá prometendo, né? Para 100 mil, não sei se vai, mas tá lá. Mas a questão, irmãos, é que se você não for humilde, pode ter certeza. É o que a Bíblia diz: olha, antes da ruína gaba-se o coração do homem. Você vai ficar se gabando, isso, mas não perca a humildade, porque se perder já era. Isso me fez lembrar a soberba do inimigo que fez ele cair, né? Isso, pastor Amar. Até hoje. Perde mesmo. E quando ela diz, olha, que diante da honra vai a humildade, veja que coisa interessante, né? Nas grandes marchas, né? Nas grandes honras, né? Desfiles militares, etc, tal coisa assim, há uma posição de destaque. Geralmente está lá, né? O comandante da tropa. O pastor está falando agora. Viu? É que o comandante policial, da tropa, pastor. né? Essa outra minha Da área vida, o comandante da dele, tropa. Está lá a autoridade política do estado, né? O prefeito, o governador, sendo o estado o governador. Ou seja, ele está à frente, é uma posição de destaque. Ele não fica na retaguarda, não fica no finalzinho, não. É uma posição de destaque. Então, a humildade, né, para a nossa vida cristã, né, precisa ter essa posição de destaque. Às vezes, pastora e irmã Messi, nós queremos muito a honra, e a honra, ela aparece, né, está lá naquela posição de destaque, olha, mas segundo a Bíblia, na frente dela está a humildade. Nós precisamos ser humildes. Tremendo. Aí sim, aí a honra vai aparecer, porque a honra é o que todo mundo vê logo, né? É a pompa, a honra é a pompa. Verdade. Mas a humildade está no seu interior, intrínseca, dentro de você, né? E aí, o que é que vai acontecer? Ou melhor, por que é que não acontece isso? Vamos ver lá, Romanos 12, 9. Vamos partir agora para o Novo Testamento. Novo Testamento, irmãos queridos e amigos ouvintes desse programa maravilhoso, Conexão Helbot. Oh, glória! Porque Deus nos deu alargamento. Aleluia! Né? Ele Romanos traz uma série de virtudes, são algumas recomendações que nós devemos ter para alcançarmos o frutificar, pastora Maria e irmã Messi, né?
mas que é necessário realmente passar primeiro pela questão da humildade. Como diz, versículo 9 de capítulo 12, versículo 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja, olha a palavra honra aqui. Maravilhosa. Já começou, né? Verdade. É maravilhosa. Veja, não, ou melhor, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Veja que coisa, quanta coisa maravilhosa aqui. Maravilhoso. Não é, pastora Mara? Sim. Pastora Mara, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui para fazer o programa e a mensagem do Senhor, ela é compartilhada. Amém. Amém? Glória a Que Deus. coisa boa. Isso já é outro ensinamento. Né? Ninguém tem a palavra do Senhor só para si. Não. É demais. Hein? Não, eu só recebo a palavra, eu só tenho a palavra. Não, quem disse a você? Né? Nós temos o exemplo do nosso próprio profeta Moisés. Moisés houve um tempo, né, que ele estava conduzindo aquele grande povo no deserto, tudo, e houve certo momento, né, que ele ouviu, que com Moisés era assim, ele ouvia claramente a voz do Senhor, Aleluia. e os outros passaram a ouvir também em dado momento, para confirmar aquilo que Deus estava falando com Moisés. Que coisa tremenda. Foi compartilhada a mensagem. Não foi, Messi? Messi e pastor Amaro. Essas bênçãos aqui. Duas bênçãos. Não é isso? Então, e houve aquele que é invejoso, ciumento, disse até: como é que pode? Como é que pode? Moisés, tem alguém ali profetizando também. O que foi que Moisés falou, pastor Amaro? Esse foi em nome de Deus, né? E quem dera que todos ouvissem, né? E fossem profetas também, Verdade, como eu. verdade. Glória a Deus. Veja que coração humilde do profeta Moisés. E depois, né, que o pessoal ouviu, né, pastor Manassés, eles mesmos temeram. Quiseram deixar só para Moisés de novo, a povo, a gente. Só Jesus na causa. Isso, né? Quer dizer, sentiram a necessidade, pediram, quando deu, achou demais e aí recuaram, né? Isso aí realmente a questão do chamado, né? Sim, da também. preparação, que também nós precisamos entender. Segundo a Bíblia, né, nem todos são chamados profetas, nem todos são chamados apóstolos, nem todos são chamados mestres, nem todos são chamados doutores. É verdade. Né, cada um na sua medida da fé que foi repartida já pelo Espírito Santo. Então, continuando, irmãos, veja, o versículo diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, né, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Olhe que palavra: condescendei com o que é humilde. Olha a palavra de novo: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Que coisa maravilhosa, né? Nós recebemos as pessoas nas nossas igrejas. As pessoas chegam com seus problemas, com seus pecados, com suas dificuldades, pastora Mara e Messi, e elas não vão deixar do dia para a noite, não. É verdade. Cada um tem o seu nível, né? Se o problema da pessoa, digamos, é um nível menor realmente, pouco, digamos assim, porque tem pessoas, graças a Deus, que já têm uma vida tranquila, né, mais controlada. Certamente vai levar um tempo menor para ser trabalhado, curado. Vai, ele chegou, você começou, ensinou a doutrina, né, do Senhor, e a pessoa logo, porque ela realmente aceitou e não tem aquele vício forte e pesado do pecado, né? Aí, mas aquelas pessoas que têm, pastora Amada e Messi, vai ter maior trabalho. A igreja necessita ter a paciência. Aí é onde entra esta palavra abençoada de hoje, do frutificar. Você precisa não ser orgulhoso, você precisa chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você precisa assim ter a paciência, a perseverança, né, do Senhor, para cuidar dessa pessoa. Verdade. Porque essa pessoa ela vai falhar, ela vai causar um certo problema de novo, né? Mas você precisa ter paciência. Você não é o pastor, ainda que não tenha o título, você, irmão, que trouxe essa pessoa, tenha paciência com ele. Amém. Né?
Tenha paciência com ele, ajude o seu pastor, ajude o seu ministério, ajude a sua igreja a cuidar, porque não é apenas a obra do pastor que tem um título que está lá na frente, não. Você também deve cuidar do próximo. E aí, vai valer a pena. Glória a Deus. Vai valer a pena. E não para por aí, né? Não para por aí, porque tudo isso, irmãos, vai trazer realmente um peso muito grande para você, para a igreja. No finalzinho do texto, ou melhor, vamos voltar aqui para o versículo 18, ainda diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa grandiosa. Para frutificar, a gente precisa da paz. E a palavra de Deus disse aí, né, pastor? Quando depender de vós, muitas vezes a gente pensa que para ter essa paz precisa que seja algo gerado pelo outro. Mas foi ele que me mexeu, foi ele que tirou a minha dificuldade, foi ele que fez. Que foi ele, irmão? Você? Isso. Não é? Isso. Se fulano não mexer comigo, se não sei quem não me tirar do sério, não. Quando depender de vós. Né? Voltando um pouquinho para aquela parte que a pessoa vai lhe dar o trabalho, a Bíblia diz no versículo 17, aqui, Romanos 8,17, né? Não retribua o mal com o mal. Aí no 18 ele diz assim: enquanto depender de você, tende paz. Então não procure não, irmão, a paz no outro não, a paz é em Jesus, saída, nascida a partir de você para o outro. Glória a Deus. Né? Não coloque o cargo para o outro, mas tome o cargo para si e as coisas vão E o versículo 21, pastor, ainda continua aí, ó: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Jesus. Que palavra, mestre? Brincadeira um negócio desse? Amém, pastor. Não é mole, não. Realmente é a palavra de Deus poderosa, né? Outro dia nós estávamos conversando com a pastora Mara, numa mensagem que nós também pregamos na igreja, e depois em casa nós ficamos pensando até em um texto que diz que nós devemos lutar, né, contra as ideologias né, e combatendo os sofismas, né, que são aquelas coisas que o mundo tem como verdade, né, como natural. Não, mas nós como cristãos, nós não somos do mundo. De jeito nenhum. A Bíblia diz que a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Então, nós precisamos lutar com as armas espirituais, que são fortes e poderosas em Deus. Em Deus. É assim que diz a Bíblia. As armas então, espirituais não se compra ali no Cefap, em lugar nenhum. Por aqui, não muito mais poderosa do que a pistola. De jeito nenhum. Pistola .40 que eu uso lá no meu trabalho. Amém. Então não são armas dessa terra, são armas espirituais, e só se vence coisas espirituais lutando com armas espirituais. Exatamente. Então, glória a Deus. Essa compatível, né, pastor? É compatível, né? Nós estamos assim fechando esta ideia do frutificar, que vai passar, né, pela humildade, que vai passar por essas recomendações importantes, abençoadas, que nós devemos ter no relacionamento social com o nosso irmão, com o nosso próximo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra abençoada do pastor Manassés, certo? Palavra abençoada aí sobre amor. Amém, Jesus. Ele que é conhecido no Ministério Robótico como pastor do amor, viu? A gente não pode deixar de dizer essa tranquilidade. Glória Nós somos cinco filhos lá em casa, e ele é mais ou menos o do centro, né? Não é bem o do meio, porque são 5, é número ímpar, mas veio como que um equilíbrio mesmo entre nós. Eu sou do meio, pastor. É o do meio mesmo assim, né? Fica 2 para um lado, 2 para o outro. Dos filhos, né? Dos filhos eu sou exatamente o do meio, né? Ele disse que é o do meio, assim mesmo. Viu, irmão? Mas é uma maravilha, e o senhor tem dotado de grande sabedoria, pastor. Amém. Que se converteu aí no ano, aí adolescente ainda, certo? E nós trouxemos uma música especial para ele, uma música Experiência Pessoal de Armando Filho, obrigado. Muito falou ao coração dele. A gente se converteu na congregação Batista Divina Pastora. Nós somos aqui do estado da capital de Aracaju. Beijo, divina. Mas nós nos convertemos ali, né? O pastor na Assembleia de Deus só aceitou, né, pastor? Não é isso? Isso mesmo. Mas continuou logo no domingo seguinte na Igreja Batista. Pastor Ayrton Vieira Lima, um beijo, um abraço. Nos batizou, nos ensinou. Pastor
da Igreja Batista em Riachuelo. Isso, já que No centenário. nossa mãe, graças a Deus, um beijo, mãe, da senhora. Sim, né, beijo, mãe. já estava na Igreja Batista, né? Sim, Então, também. mais natural, Continuar. claro, eu com a- acompanhá-la, né, nesse trajeto. Olha, só para não esquecer, quero mandar aqui também um abraço para o Mano, Márcio, né, porque é outro É verdade, abençoado, é né? verdade. Começou que lá também. Começou lá com a Amém. gente, e eu estou dando um destaque, pastora, porque ele estava fazendo recentemente o programa da Apaes e Wandas, né? Estava Verdade, apresentando. verdade. Então, irmão Márcio, Apresentador, né, nós irmão. somos uma equipe. Nós estamos aí, você parou com o seu programa, mas nós estamos agora aqui com esse, né? Verdade. E você faz parte desta obra grandiosa. do Amém. E Senhor. eu vou continuar mandando um beijo para a Messivan, nosso irmão também, amado. Agora foi os Cheiro, irmãos nosso todos. irmão aí. Nós te amamos.